Some time ago, I asked my wife, Há algum tempo perguntei à minha esposa, pode me dizer por que, até onde me lembro, nunca tivemos problemas sérios na nossa vida? Ela olhou para mim e disse, claro, vou dizer a você porque nunca tivemos problemas sérios. É porque você tem uma memória muito curta. Sua resposta rápida e inteligente me fez perceber mais uma vez que viver o Evangelho de Jesus Cristo não remove as dores e as provações que são necessárias para o nosso crescimento. O Evangelho não é uma forma de evitar desafios e problemas, mas uma solução para aumentarmos nossa fé e aprendermos a lidar e aprendermos a como lidar com eles. Tive uma noção dessa verdade há alguns meses, quando estava caminhando um dia e de repente minha visita ficou embaçada, escura e turva. Fiquei apavorado. Então os médicos me disseram, se você não começar a tratar sua visão imediatamente, pode perdê-la em questão de semanas. Fiquei ainda mais apavorado. Então eles disseram, você vai precisar de injeções intravítreas, injeções diretamente no olho, bem aberto, a cada 4 semanas pelo resto de sua vida. Foi um alerta incômodo para mim. E uma reflexão veio em forma de pergunta. Perguntei a mim mesmo, ok, minha visão física não está boa, mas e quanto à minha visão espiritual? Preciso de algum tratamento? E o que significa ter uma visão espiritual clara? Ponderei sobre a história de um homem cego chamado Bartimeu, descrita no Evangelho de Marcos. As Escrituras dizem, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tecnicamente, na visão de muitos, Jesus era apenas o filho de José. Então, por que Bartimeu o chamou de filho de Davi? Simplesmente porque ele reconheceu que Jesus era de fato o Messias, que por profecia nasceria da descendência de Davi. É interessante que o homem cego não tinha visão física, mas reconheceu Jesus. Ele viu espiritualmente o que fisicamente não conseguia, enquanto outros podiam ver Jesus fisicamente, mas eram completamente cegos espiritualmente. Aprendemos mais sobre a visão espiritual clara com essa história. Lemos, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos ao seu redor estavam dizendo para que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais porque sabia que quem Jesus realmente era. Ele ignorou todas aquelas vozes e gritou ainda mais alto. Ele agiu em vez de receber a ação. Apesar de suas circunstâncias limitadas, ele usou a fé para vencer suas limitações. Então, o primeiro princípio que aprendemos é que mantemos uma visão espiritual clara quando focamos em Jesus Cristo e permanecemos fiéis ao que sabemos ser verdade. Irmãos e irmãs, para mantermos nossa visão espiritual intacta, precisamos decidir não dar ouvidos às vozes do mundo à nossa volta. Nesse mundo confuso e conturbado, devemos permanecer fiéis ao que sabemos, fiéis aos convênios, fiéis na observância dos mandamentos e em reafirmar as nossas crenças ainda mais, assim como esse homem fez. Precisamos proclamar ainda mais alto o nosso testemunho do Senhor para o mundo. Esse homem conheceu Jesus, permaneceu fiel ao que acreditava e não se deixou levar pelas vozes à sua volta. Hoje, há muitas vozes tentando nos calar como discípulos de Jesus Cristo. As vozes do mundo tentam nos silenciar, mas é exatamente por isso que precisamos declarar nosso testemunho do Salvador mais alto e mais forte. Em meio a todas as vozes do mundo, o Senhor está contando comigo e com você para declarar nosso testemunho, levantar nossa voz e nos tornarmos a sua voz. Se não fizermos isso, quem vai testificar de Jesus Cristo? Quem vai falar de seu nome e declarar sua divina missão? Temos uma responsabilidade espiritual que vem de nosso conhecimento de Jesus Cristo. Mas o que Bartimeu fez depois disso?
Depois do comando do Senhor para se levantar, ele agiu novamente com fé. A Escritura diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse homem humilde e fiel entendeu que, ao comando de Jesus, ele poderia se levantar para uma vida melhor. Sabia que era melhor do que suas circunstâncias e a primeira coisa que fez quando ouviu Jesus chamá-lo foi jogar fora sua capa de mendigo. Mais uma vez, ele agiu em vez de receber ação. Ele pode ter pensado, não preciso mais disso, agora Jesus entrou na minha vida, este é um novo dia. Estou farto dessa vida de miséria. Com Jesus, posso começar uma vida nova de felicidade e alegria nele, com ele e por meio dele. Não me importo com o que o mundo pensa a meu respeito. Jesus está me chamando e ele vai me ajudar a viver uma nova vida. Que mudança extraordinária! Ao jogar fora sua capa de mendigo, ele se livrou de todas as desculpas. Este é o segundo princípio. Mantemos nossa visão espiritual clara ao nos despojarmos do homem natural, nos arrependermos e começarmos uma nova vida em Cristo. A maneira de fazer isso é fazendo e guardando convênios para nos levantarmos para uma vida melhor por meio de Jesus Cristo. Enquanto encontrarmos desculpas para sentirmos pena de nós mesmos, pena de nossas circunstâncias e problemas e de todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida e até mesmo de todas as pessoas más que nós pensamos que nos fazem infelizes, continuaremos com a capa de mendigo sobre os nossos ombros. Por vezes é verdade que as pessoas, conscientemente ou não, nos magoam, mas precisamos decidir agir com fé em Cristo ao removermos a capa mental e emocional que ainda carregamos para esconder desculpas ou pecados e jogar ela fora sabendo que Ele pode e vai nos curar. Nunca há uma desculpa válida ao dizermos sou como sou por causa das circunstâncias infelizes e desagradáveis. Não consigo mudar e estou justificado por isso. Quando pensamos dessa forma, decidimos receber a ação. Assim mantemos a capa de mendigo. Agir com fé significa confiar no nosso Salvador, acreditando que por meio de sua expiação, podemos nos levantar acima de todas as coisas ao seu comando. O terceiro princípio são as 4 palavras finais. Ele foi ter com Jesus. Como poderia ele ter ido com Jesus se era cego? A única forma era caminhar em direção a Jesus seguindo sua voz. E este é o terceiro princípio. Mantemos nossa visão espiritual clara ao seguirmos a voz do Senhor e permitirmos que Ele nos guie. Assim como este homem elevou sua voz acima das vozes à sua volta, ele foi capaz de ouvir a voz do Senhor em meio a todas as outras vozes. Essa é a mesma fé que permitiu que Pedro andasse sobre as águas, desde que mantivesse seu foco espiritual no Senhor e não se distraísse com os ventos à sua volta. Of this blind man ends with the words, he received his sight. Então a história deste homem cego termina com as palavras, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Uma das lições mais importantes dessa história é que este homem exerceu verdadeira fé em Jesus Cristo e recebeu um milagre porque pediu com real intenção, a real intenção de segui-lo. E esse é o principal motivo das bênçãos que recebemos em nossa vida, que é seguir a Jesus Cristo. É sobre reconhecê-lo, fazer e cumprir convênios com Deus por causa dele, mudar nossa própria natureza por meio dele e perseverar até o fim ao segui-lo. Para mim, manter uma visão espiritual clara tem a ver com o foco em Jesus Cristo. Então, minha visão espiritual se torna clara conforme eu recebo minhas injeções nos olhos? Bem, quem sou eu para falar? Mas sou grato pelo que vejo. Vejo claramente a mão do Senhor em minha vida. Aonde quer que eu vá, vejo a fé de muitos que fortalecem minha própria fé. Vejo anjos ao meu redor. Vejo a fé de muitos que não veem o Senhor fisicamente, mas o reconhecem espiritualmente, porque o conhecem intimamente. Testifico que este Evangelho
é a resposta para tudo, porque Jesus Cristo é a resposta para todos. Sou grato pelo que posso ver à medida que sigo a Jesus Cristo. Prometo que, ao ouvirmos a voz do Senhor e permitirmos que Ele nos guie no caminho do convênio do Senhor, seremos abençoados com visão clara, compreensão espiritual e paz de coração e mente por toda a vida. Que possamos proclamar nosso testemunho dele mais alto do que as vozes à nossa volta, em um mundo que precisa ouvir mais sobre Jesus Cristo e não menos. Que possamos remover a capa de mendigo que ainda usamos e nos elevar acima do mundo para uma vida melhor em Cristo e por meio dele. Que possamos nos livrar das desculpas para não seguir a Jesus Cristo e encontrar todas as boas razões para segui-lo, ao darmos ouvidos à sua voz. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.